Transmitir a tua mensagem para a tua igreja, Senhor, que nós possamos estar atentos, ó Deus, à tua voz. Repreende todo impedimento, repreende toda inquietação, Senhor, que nós possamos estar atentos, ó Deus, para entendermos, ó Pai, o que o Senhor quer passar para as nossas vidas nesta noite, Pai. E nós encarregaremos de glorificar e adorar o teu santo nome em espírito e em verdade, Pai. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Como foi falado hoje, né, da bondade de Deus aqui nessa noite. E a gente tem que lembrar todos os dias disso. Da bondade de Deus para com as nossas vidas. Porque se não fosse essa bondade, o que seria de nós, né? Mas a palavra de Deus diz que a bondade dele dura de geração em geração. Então, quando nós pensamos que a gente não vai conseguir a bondade dele, vem e fala, não, você vai conseguir chegar lá. Então é por isso que você e eu estamos aqui, porque Deus é bom e ele faz novas todas as coisas. E desde já eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 25. 1 Samuel, capítulo 25. Nós vamos falar um pouquinho, como estamos aprendendo sobre as mulheres da Bíblia, um pouquinho sobre Abigail, né? Uma história extraordinária. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 2 e versículo 3 diz assim: E havia um homem em Maom que tinha as possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e ele tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome da sua mulher Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa. Porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe. Lá no versículo 32. Então disse Davi a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, bendita tu, que hoje me entorvaste de vir com sangue, e de que a minha mão me salvasse. Porque na verdade vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de fazer o mal, que se tu não te apressasses e me não vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. Pode se assentar neste momento. Aqui em 1 Samuel, no capítulo 25, ele relata a história de Abigail. Fala-se muito pouco de Abigail na Bíblia, né? Quase você não encontra em outros livros, capítulos, a história de Abigail. Somente nesse capítulo 25. Mas é uma história, parece narrada tão pequenininha, mas que a sua grandeza é extraordinária. Porque através dessa mulher nós vamos aprender hoje o quanto a sabedoria ela é eficaz em nossas vidas. E infelizmente, se tem algo que nós temos deixado de lado, que nós não temos buscado, é a sabedoria. E por conta de nós não buscarmos essa sabedoria, nós nos tornamos o quê? Totalmente tolos. E aqui nesse capítulo, existe Nabal e Abigail, um casal. Eles são totalmente opostos. Totalmente opostos. Aquilo que a Abigail é,
Nabal não é. Aquilo que Nabal é, Abigail não é. E aí a gente vem para aquele ditado que diz que os opostos se... Irmão, esse oposto aqui nem morto eu queria. Porque é muito difícil. Mas a palavra de Deus nos conta que a história de Nabal era um homem muito rico. Ele era fazendeiro, ele era muito, muito rico. Só que Nabal, ele tinha dentro dele algo que ele não tinha humildade. E a Bíblia fala que Nabal era duro de coração. E além de ser duro, ele era maligno. Ele era ruim, irmãos. Nabal era muito ruim. Você conhece alguém ruim? Sabe que você conhece algum Nabal por aí? Nabal era uma pessoa muito ruim. Ao contrário de Nabal, existia Abigail, sua esposa. E a Bíblia fala que Abigail era formosa e de bom entendimento. Uma mulher sábia. Então a gente tem um contraste muito grande aqui. Um contraste que você... Quando eu comecei a ler a história, eu falei, Senhor, sei se nessa geração dessas mulheres que fala que é empoderada, conseguia Nabal, não. Não queria nem a pau. Porém, Davi, ele estava fugindo de Saul. E Davi, nessa fuga dele, ele foi até onde Nabal morava. E conta-se a história que, como Davi estava ali com muitos homens, ele guardava a fazenda de Nabal. Então tudo que se chegava alguém para querer roubar suas ovelhas, para querer saquear o que ele tinha, Davi estava ali com seus homens protegendo o que era de Nabal. E aqui fala que Nabal, ele estava na época de cortar a lã das suas ovelhas. Então era uma época onde eles ganhavam muito. E se eles ganhavam muito, os fazendeiros ganhavam muito, automaticamente eles eram muito hospitaleiros, porque eles tinham condições que, se alguém precisasse, eles cuidariam de quem estava ali. E então Davi, ele fugindo da presença de Saul, chegou um momento em que Davi já estava necessitado, porque como ele era fugitivo, ele não tinha casas, ele não tinha bens, por mais que ele era muito bem conhecido. E Davi, ele pediu para que seus servos, sabendo que Nabal estava cuidando das suas ovelhas, ele pediu para que os seus servos fossem até Nabal e pedisse que Nabal desse alimento para ele. Porém, quando os servos, e Davi falou para os servos, você fala assim, assim e assim. Quando os servos chegaram até Nabal e contaram para Nabal o que Davi necessitava, um homem rico, poderoso, ele negou aquilo que Davi havia pedido. E aqui é onde eu montei aqui um gráfico aqui, mais ou menos, né? Que eu quero falar um pouquinho sobre Nabal e Abigail, né? É claro que Abigail é a mulher que nós estamos aprendendo, mas por serem opostos, nós vamos aprender aqui na palavra de Deus hoje o que a tolice de Nabal fez por ele e o que a sabedoria de Abigail fez por ela. Porque nós vivemos um momento, igreja, aonde nós não temos deixado a sabedoria gritar, nós queremos calar a sabedoria. Por que nós estamos calando a sabedoria? Porque o nosso ego, ele está tão alto, ele é tão grande, a gente tão agitando pelas nossas emoções, pela nossa razão, que a gente não deixa a sabedoria mais falar. E é por isso que em muitos momentos nós temos nos perdido, porque nós não temos deixado a sabedoria ter espaço em nossos corações. E a Bíblia fala que Nabal era duro e maligno e Abigail de bom entendimento. E aqui começa a história. Primeiro ponto da tolice de Nabal. Quando os servos de Nabal, de Davi, chegaram até Nabal para pedir
o alimento para Nabal, para o povo de Davi, a primeira coisa que ele fez foi negar o alimento. E ele fala assim: eu? Quem é Davi? Ele fala: quem é Davi? Eu não conheço Davi. Quem é esse daí, o filho de Jessé? Eu não conheço o filho de Jessé. Além de maligno, tolo, mentiroso. Porque quem falou para ele que Davi era filho de Jessé? Então, se ninguém falou para ele que Davi era filho de Jessé, e ele lançou a palavra que Davi era filho de Jessé, automaticamente ele sabia sim quem era Davi. Mas ele quis desvalorizar quem era Davi. Quando ele negou a comida, o alimento para Davi, os servos de Davi foram correndo para Davi contar a situação de Nabal. Davi, furioso, pegou os seus 400 homens e falou: vamos lá até a casa de Nabal, que hoje eu vou destruir a casa de Nabal, e quem estiver lá vai morrer todo mundo. Quando o servo de Nabal escutou que Davi estava indo de encontro a Nabal para matar a sua casa, servo recorreu a quem? A Abigail. Ele correu para Abigail e falou: Abigail, nós temos um problema muito grande. Todo mundo vai morrer aqui hoje. Vai você morrer, eu vou morrer por culpa daquele homem, do filho de Belial, do maligno Nabal. E Abigail, querendo entender, ela falou: por quê? Davi veio pedir alimento e Nabal negou. E ele, como servo, ele falou: por muitas das vezes, enquanto as pessoas queriam vir acabar com a sua fazenda, queriam pegar o que era seu, queriam roubar, quem cuidava da fazenda era Davi. Então, quando Nabal precisou, Davi estava lá. E agora é que Davi precisa de ajuda, Nabal está falando que não vai ajudar não. Só que ele está com tanto sangue nos olhos que ele falou que vai matar a nossa família. Abigail, uma mulher sábia, ela falou: não conta nada para Nabal. Agora não conta nada para Nabal. Mas ela preparou um cesto de alimentos, o vinho, pegou pão, pegou frutas, montou um cesto maravilhoso e foi de encontro a Davi. Enquanto Davi vinha furioso para matar Nabal, Abigail ia com a sua sabedoria para apaziguar o coração de Davi. Agora eu quero que você pergunte para o seu irmão, pergunta para ele: você é Nabal ou você é Abigail? O que tem reinado dentro de você? Nabal ou Abigail? Ninguém vai falar que é Nabal, né, irmãos? Já começa a sabedoria por aí, né? Ninguém é tonto, fala: eu sou Abigail. Até os homens falam: eu sou Abigail, né? E ela pegou e fez o cesto. Ela foi até um encontro de Davi. Aqui é uma diferença muito grande. Quando Nabal, na sua tolice, ele desvalorizou a Davi, porque ele perguntou: quem é Davi? Quem é esse daí, o filho de Jessé? Mas a palavra de Deus diz aqui, no versículo 23, que quando Abigail foi ao encontro de Davi, quando ela avistou Davi vindo, ela se apressou, ela desceu do jumento, ela se prostrou, ela se inclinou e se lançou aos pés de Davi. Há uma diferença muito grande da tolice e da sabedoria. E quando ela tem essa atitude com Davi, ao contrário do que Nabal faz, ela valoriza quem é Davi. Ou você acha que ela não sabia quem era Davi? Davi é um homem guerreiro. Davi é um homem que teve muitas conquistas. Então não tinha como o povo de Judá não saber quem era Davi.
Não tinha como. Agora, irmãos, falando sério, nessa geração, nessa vida que a gente vive hoje, ou até na passada, se você tem alguém do seu lado, que é maligno, duro de coração, e você sabe que tem alguém vindo matar ele, o que você vai fazer? Mata logo. Você vai falar, Jesus, o Senhor mandou socorro para mim? Pode levar essa alma. Se tem alguém do seu lado, irmão, que é maligno, que você não gosta, e você sabe que alguém vai de encontro a ele, e vai tirar a vida dele, você vai pedir paz e amor? Você vai falar, é isso aí, Deus, o Senhor me socorreu, socorro bem presente na tribulação. Mas Abigail, ela não pensava assim. Abigail não pensava dessa maneira. Então Abigail foi de encontro a Davi. Segundo ponto, aonde a tolice de Nabal falou alto. Quando ele se referiu e falou, eu não vou dar para Nabal, para Davi, porque quem é ele? Ele falou que Davi era um escravo fugitivo. Ele falou, até os escravos fogem dos seus senhores. Então ele falou, eu não vou dar, porque ele é um escravo fugitivo. Ao contrário de Nabal, sabe o que Abigail fez? Quando Abigail avistou Davi, que ela se apressou, que ela desceu do seu jumento, que ela se lançou e prostou, ela olhou para Davi e falou, eu sou a tua serva, eu sou a tua escrava. Então enquanto um chamou o outro de escravo, que quase sendo o rei de Israel, a outra falou, não faça nada, porque eu sou a tua serva. Enquanto Nabal se exaltava, Abigail era humilde. Será que a humildade tem reinado dentro das nossas vidas? Será que a humildade em nós entendermos quando Deus está agindo? Será que há humildade dentro de nós em entender que Deus está solucionando problemas? Porque talvez a gente pode orar e falar, mas como que Abigail casou com um louco desse? A gente sabe que no passado, irmãos, não tinha esse negócio igual hoje. Você escolhe com quem você quer casar. E ainda escolhe mal às vezes, né? Mas escolhe. Não é verdade? Naquela época a gente sabe que as mulheres eram dadas para o homem. Então Abigail não sabia quem era Nabal. Naquela época, hoje a gente tem um poder de saber escolher com quem a gente vai se relacionar. Naquela época não tinha, casou já era. Se é feio, se é bonito, na hora de tirar o véu, é a largatixa, né? Aí é outros 500. Mas hoje nós temos a oportunidade de conhecer bem com quem a gente vai se relacionar. Não é só no casamento não, é numa amizade também. Hoje a gente consegue escolher quem é o nosso ciclo de amizade. Não é desprezando, mas a gente consegue saber quem eu quero por perto e quem eu não quero. E naquela época, ela não teve essa oportunidade de dizer para o pai e para a mãe dela que não queria se relacionar com Nabal. Tinha que ir, pronto. Agora você olha aqui para mim. Imagina o quanto que Abigail não devia ser uma mulher oprimida. Imagina o quanto que Abigail dentro da sua casa, às vezes, deitada na sua cama, não chorava para uma mudança na vida de Nabal. Quantas vezes que aquela mulher não tinha pedido socorro para Deus, Senhor, eu preciso, Pai. Aqui não relata quantos anos eles ficaram juntos, mas como a Cris relatou, que a cliente dela passava ali na porta com um sorriso no rosto, mas por dentro só Deus sabe como que estava. Às vezes a gente vem para a igreja sempre sorrindo, alegre, feliz, e somos julgados ainda, parece que nem tem problema, mas só Deus sabe como você está despedaçado por dentro.
Só Deus sabe quanto você está lutando. Sabe por quê? Quando há sabedoria, eu não preciso gritar por mundo que eu preciso de solução. Quando há sabedoria, o Pai, que é o dono da sabedoria, que é a fonte da sabedoria, Ele vem com socorro para as nossas vidas. O que tem batido dentro de nós, a tolice ou a sabedoria? Qual é meu sobrenome? Nabal ou Abigail? Aonde eu tenho me colocado como cristã? No lugar dos tolos ou no lugar dos sábios? O que nós temos trazido para as nossas vidas é aquela coisa de você, às vezes, olhar para o irmão, saber que ele está precisando, não ter coragem nem de estender a mão. Aquela coisa de você olhar para o lado e saber que a alma do seu irmão está gritando por socorro. E você sabe, mas você não tem coragem de estender a mão. A tolice tem reinado dentro das nossas vidas. Ah, mas é vagabundo, não trabalha, não interessa. Qual é o papel do cristão? Qual é o nosso papel? Nosso papel é fazer aquilo que o Senhor falou. Porque o próprio Jesus fala. Quando eu precisei, tu me destes? Sem saber que era Jesus, tu me destes? Tu fizeste algo por mim? Então, o terceiro ponto. Ele negou o alimento. Abigail, ela levou o alimento até Davi. Aí fora tem um monte de gente precisando de só uma palavra. De só uma palavra. Não é de muita coisa, não é de eloquência, não é de teologia, é só de uma palavra. Hoje eu estou feliz de ver o Anderson aqui, que já fazia uns dias que eu não via. Mas é só uma palavra a ser lançada, basta uma palavra. E às vezes nós temos negado isso para a igreja, para quem está precisando. É só uma palavra. Aí eu não vou abraçar aquele irmão, não. Não vou abraçar porque eu não vou com a cara dele. Às vezes o seu abraço pode fazer toda a diferença. É complicado quando nós somos confrontados. O confronto. E é engraçado que é assim. Se o irmão te confronta, você não gosta. E quando você é confrontado por você mesmo, você não gosta de você? Quando Deus desce e te confronta, e aí? Só porque é Deus eu não posso? Não, meu querido. Nós somos confrontados todos os dias. Somos confrontados todos os dias. Mas nós nunca devemos negar a palavra de Deus a ninguém. Mas aqui, Abigail, ela levou o alimento. E não foi pouco não, irmão. Tadinho do jumento. Ela levou, foi muita comida. Foi abastança que ela levou. E o que mais me impressiona em Abigail, que quando ela se aproxima de Davi, que ela se lança, que ela se coloca como escrava, sabendo que Nabal foi quem negou, ela pega a culpa para ela. Ela fala, a transgressão não foi de Nabal, a transgressão foi minha. Veja em mim, a transgressão em mim. Me ouça, Davi. Porque a transgressão não está em Nabal, está em mim. O pecado, o erro está em mim. Será que a gente tem, pelo menos isso diante de Deus? Senhor, eu sou culpado, eu sou errado, mas eu preciso da tua misericórdia. Será que nós temos essa humildade, nós temos essa sinceridade diante de Deus,
de olhar para Deus e falar: Senhor, ninguém é culpado pelo que eu estou passando, sou eu. Eu preciso ser regenerado, eu preciso ser transformado, eu preciso ser edificado. Porque ela simplesmente olhou para ele e disse: Davi, eu sou tua escrava, não pegue Nabal, não mate Nabal, porque eu sou culpada de tudo isso que está acontecendo. A Bíblia fala que a humildade, ela precede a honra. Quando eu sou humilde, diante de mim está a honra. E ela foi honrada. Que no final da palavra nós vamos ver como Deus a honrou. Por último, quando ela parou Davi, e ela fez Davi refletir, ela pegou numa, não vou dizer ferida, mas ela falou para Davi que Deus guerrearia por ele, que Deus faria justiça. E ela fala aqui no versículo 29: e levantando-se algum homem para te perseguir, para procurar a tua morte, então a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida de teus inimigos se arrojará ao longe, como do meio do côncavo de uma funda. Eu peguei essa palavra e eu pensei comigo. Ela foi tão sábia que ela voltou lá no passado de Davi, bem lá no passado. E ela quis dizer: Davi, o próprio Deus vai guerrear por você. Se Nabal pecou com você, é o próprio Deus que vai fazer. Lembra lá no passado, quando nem a armadura de Saul serviu em você? Aí vem um gigante não sei de quantos metros, e você só tinha umas pedrinhas e uma funda. E você com uma funda derrubou o gigante? Se Deus foi com você lá no passado, por que Deus não pode fazer justiça por você neste momento, Davi? Ela trouxe Davi para a terra, para mostrar para Davi que Deus é quem guerreava suas guerras. Ei, meu querido, eu não sei com o que nós estamos preocupados, porque é Deus quem guerreia por mim, e é Deus quem guerreia por você. Pode vir Nabal furioso, pode vir Nabal maligno, mas se a sabedoria reinar, o Deus Todo-Poderoso vai guerrear e conquistar as nossas guerras. Ela conseguiu trazer. Irmãos, alguém já viu alguém furioso? Bem furioso. Naldinho eu nunca vi tão furioso não, mas os irmãos quando vê do futebol querem a fúria daquele homem. Né? Hoje Deus transformou, né, marido? Eu nem ligo que ele joga bola hoje. E se ele voltar lá do futebol, ele volta torto, mas ele volta porque derrubaram ele, mas ele levanta. Eu sei que a fúria está lá dentro, irmãos. Mas a sabedoria está reinando aqui, né, marido? Irmão, eu imagino como que Davi não estava. Só que o Naldinho fica furioso sozinho. Davi estava furioso com 400 atrás dele. Aí o que nós faz? Uma mulher sozinha, Jonas, vai lá acalmar e apaziguar o coração de um homem com 400 homens atrás dele? E quando ela falou isso, diz aqui no versículo 32, que ela fala: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje enviou você até a mim para apaziguar meu coração. Agora fala para o seu irmão: o fracasso, a tolice nos leva ao fracasso. Enquanto Abigail estava indo apaziguar o coração
de Davi, Nabal estava preparando uma festa e tomando todas, Maico. Tipo assim, humilhei mesmo Davi. Quem é Davi? E ele estava lá, ó. E ele nem sabia que Abigail estava indo lá para trás do homem, para apaziguar o homem. E aí diz a palavra de Deus que Davi abençoou a vida de Abigail. Abigail voltou para sua casa e falou: pode ir em paz. Pode ir em paz. Quando Abigail chega em casa, está o homem como? Todo bêbado. Outra sabedoria. Ela poderia sentar com um Nabal ali e falar: agora vem cá, homem, deixa eu te contar um negócio. Já que você está bêbado, deixa eu te contar um negócio. Não. A palavra de Deus diz que ela esperou o dia passar. E ela foi conversar com ele no outro dia. Sabe quando você entra lá no... Sabe, pastora Rosângela, que você faz um monte de compra assim? Você faz um monte de compra. Quando o pastor Murilo souber que eu gastei tudo isso aqui... Mas ela é esperta, irmãos. Ela vai comprar uma coisinha para o pastor Murilo. Nem que seja uma meia, né, pastora? A sabedoria reinou. Aí a gente chega em casa, né? Toda amolecida com o marido. Você está com raiva, mas está amolecendo ele, está preparando. E quando chegar a fatura do cartão, que ele abrir a fatura do cartão, Rosângela do céu. Então, marido, sabe aquele dia que eu comprei aquela meia para você? Foi nesse valor aí, ó, tá vendo? Eu comprei a meia para você, pastor Murilo. E aí ele vai repensar, porque ela não pensou só nela, pastora. É nela, tudo bem que foi dobrado nela, e nele foi um, mas ela pensou nele de qualquer maneira. A sabedoria reinou de uma forma imensa. Eu lembro uma vez que estava brava com o Naldinho. E aí, irmãos, eu falei: hoje eu vou comprar roupa. Catei o cartão. O Arthur e o Cauã nem gostam de andar com eles, porque, irmãos, não é só homem que não gosta de andar com mulher, pastora. Nem os meninos gostam. Eles ficam bravos. E aí eu entrei na loja e fui pegando um monte de coisa e pondo na cesta, um monte de coisa. Aí o Arthur e o Cauã e pra mim. Eu falei: dessa vez é só eu. Toda vez que eu saio eu lembro de vocês. Agora é só eu e mais ninguém. E fui colocando um monte de roupa dentro. Falei: quando o Naldinho chegar e ver esse monte de roupa... Cheguei em casa, irmãos, ele demorou para chegar aquele dia. Tive que guardar as coisas, não deu nem tempo dele ver. Que sabedoria o quê? Quando a fatura chegou é para pagar aquilo tudo. Que era eu e mais ninguém. E só que assim, irmãos, passou 2 meses, eu estava usando a roupa, eu usei a roupa. Depois de 2 meses, pastor Murilo. Nossa, que camisa bonita, é nova? 2 meses. Falei: calma aí, eu já comprei essa roupa, tem 2 meses que eu comprei essa roupa. E me lasquei para pagar o cartão, Maico, sozinha. Tola eu, achando que ir lá fazer o que eu queria, sem consultar o meu esposo, estava tudo certo. E não é dessas coisas, não é dessa maneira. Então nós não podemos deixar a tolice reinar, porque a palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. A tola, ela derruba com as suas próprias mãos. E essa mulher, quando passou no outro dia, ela foi contar para Nabal: ó, Nabal, Davi ontem estava vindo furioso para acabar com a sua raça e com a minha também. Mas eu fui ao encontro de Davi. E eu conversei com Davi: você não queria dar pão, mas eu dei pão para ele. Você não queria dar o vinho, mas eu dei o vinho para ele. Fiz tudo certinho. E aí, por conta daquilo que eu fiz, ele decidiu não vir matar você. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que ele teve um ataque cardíaco. Quando ele ficou sabendo do que Abigail fez. Mas acho que o ataque cardíaco, irmão, foi porque ele sabia que Davi ia matar ele. Quando ele ficou sabendo que Davi não ia conseguir matar ele,
teve um ataque cardíaco. A Bíblia fala que ele ficou duro, foi por 10 dias. A tolice, ela pode paralisar o seu ministério. A falta da sabedoria, ela pode paralisar as bênçãos de Deus sobre a sua vida. A falta da sabedoria, ela pode tirar aquilo que tem mais de precioso dentro de você. A falta de sabedoria, ela pode te levar ao fracasso. E foi isso que aconteceu com Nabal. Ele desvalorizou Davi. Ele não quis alimentar Davi. Ele falou que Davi era um escravo fugitivo. Pela sua ignorância, depois de 10 dias, o próprio Deus matou Nabal. E a palavra de Deus diz que quando Davi ficou sabendo que Nabal havia morrido, essa é a parte que eu mais gostei da história. Quando Davi ficou sabendo que Nabal tinha morrido, ele agradeceu a Deus e falou: Senhor, obrigado, porque não precisei sujar as minhas mãos com sangue, porque o Senhor fez justiça por mim. Com quem você tem brigado para que Deus faça justiça? Às vezes, irmãos, Deus não fez ainda porque você está colocando as suas mãos aonde não é para colocar. Às vezes Deus não abençoou Cris porque você está querendo tomar aquilo que é para Deus fazer. Se você pediu para Deus fazer, Ele vai fazer. Se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. A única coisa que eu preciso é entender que Deus está no controle de todas as coisas. Que se Deus guerreou por mim no passado, por que Deus não vai guerrear comigo no presente e no futuro? E a palavra de Deus diz que ele ficou muito grato a Deus. Mas sabe o que ele fez, Jonas? Ele mandou os servos dele fazer o quê? Agora vocês vão lá até na casa de Nabal, porque eu me encantei por Abigail. Aí você vai pegar a Abigail, vai falar para Abigail que eu quero ela como esposa para mim. A tolice faz de você um plebeu. A tolice faz de você um gafanhoto. Mas a sabedoria faz de você um rei e uma rainha. A sabedoria faz de você uma águia. Abigail ficou deprimida por muitos anos. Mas era uma deprimida, irmãos, que eu falo que o sorriso dela, Cris, estava todo o tempo no rosto dela. Mas quando Deus olhou lá de cima e falou: Abigail, chegou o seu tempo de ser honrada. Deus preparou tudo isso daqui. E a palavra de Deus diz que a Abigail, irmãs, ela gostava de se apressar, viu? Ela era apressadinha, Abigail. Aqui no versículo 18 fala: Abigail se apressou, fez a cesta, tomou o jumento e foi. Quando Abigail viu Davi, ela se apressou de novo, pastora. Aí quando chegou na casa dela lá falando que ela ia casar com Davi, ela se apressou e foi. Ela foi apressadinha. Às vezes é preciso nós acordar para a vida, irmãos. É preciso um pouco mais de energia para viver as promessas de Deus. É preciso um pouco mais de você erguer a sua cabeça e entender que Deus está cuidando de todas as coisas. Porque Deus não faz nada por acaso. Aí quando chega lá em Provérbios, Salomão fala: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aquela mulher era temente a Deus. É por isso que era sábia. Aquela mulher sabia quem era o seu Deus. E que no momento certo Deus agiria em favor dela. Nabal, com a sua tolice, perdeu tudo. Perdeu casa, perdeu tudo, perdeu a vida. Imagina ele lá no túmulo se remoendo, né? Davi. Pegou minha comida, meu vinho e minha mulher ainda, pelo amor de Deus. Levou tudo embora.
mas ela foi honrada. E a palavra de Deus diz que ela casou com Davi. E quando eu olho para Provérbios, parece que quando ele fala das mulheres, parece que ele fala da sabedoria dessa mulher. Uma mulher de virtude, uma mulher temente, uma mulher que adquiriu tudo isso. Agora, quem você tem sido no seu cotidiano, no seu dia a dia? Nabal ou Abigail? Eu estou perdendo a minha família. Por quê? Você tem sido Nabal ou você tem sido Abigail? Eu estou perdendo o meu ministério. Por quê? Você tem sido Nabal ou você tem sido Abigail? Eu estou perdendo tudo. Por quê? Você tem sido Nabal ou você tem sido Abigail? A tolice tem reinado, a sabedoria tem reinado em nossas vidas. Como que nós temos permitido Deus fazer? Mas como que eu busco a sabedoria? Como que eu consigo ter sabedoria? Primeiro, como nós dizemos em Provérbios 1, é necessário ser temente ao Senhor. Porque quem teme ao Senhor, conquista a sabedoria. Segundo, em Tiago fala que se eu pedir sabedoria, o Senhor me dá livremente, jamais lançará sobre o meu rosto, que foi Ele que deu, e Ele dará. Terceiro, é necessário nós termos isso daqui em nossas vidas. Sem isso daqui, não tem como nós vivermos com sabedoria. Em Provérbios 2:6 diz: o Senhor dá a sabedoria e da sua boca Ele dá inteligência e capacidade. Então não adianta eu querer ser sábio somente com o conselho do irmão. Eu preciso ser sábio vivendo a verdade. Não adianta eu querer ser sábio buscando as experiências do próximo, Maicon. Eu preciso viver as minhas experiências e dela tirar a sabedoria da palavra de Deus. Não adianta eu querer viver como o outro vive. Será que é isso que Deus preparou para você? Porque eu quero o que o Rodrigo conquistou. Eu quero o que o Rodrigo conquistou. Mas eu vou querer viver o que o Rodrigo viveu para conquistar? A Neu, eu quero essa carisma que ela tem com as crianças. Você vai querer passar pelo que ela passou para ter a paciência que ela tem para dar com meu filho e com seu filho? Eu quero isso, eu quero aquilo. Você está disposto a viver da maneira correta para conquistar isso e aquilo? Abigail, ela poderia, irmãos, ter fugido. Abigail, ela poderia ter tentado de todas as maneiras fugir de Nabal. Mas como foi pregado aqui domingo, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Com asas de águia subirão, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Porque quando eu entendo que há um tempo, como foi dito aqui nessa noite, para todas as coisas, e eu estou descansando no tempo de Deus, Deus me faz sentar, me tira do monturo e me faz assentar no meio de príncipes. É necessário sabedoria. Uma das coisas que nós vivemos é que vem pessoas a todo tempo querer nos fazer desanimar. Não, mas não vai dar certo. Você nem fala direito como você vai pregar. Você não sabe nem abraçar uma criança, como você vai cuidar de criança? E sabe qual é o nosso problema? Que a gente pega tudo aquilo que as pessoas falam e a gente traz para dentro de nós. E quando, Gustavo, Deus fala quem é você, a gente não quer acreditar no que Deus está falando. Abigail sabia quem era Nabal. E ela sabia quem era ela.
Mas mais que saber quem era Nabal e quem era ela sabia quem era Deus. E quando eu tenho intimidade com Deus, ninguém pode roubar. Quando eu entendo que Deus é minha prioridade, ninguém pode roubar aquilo que Deus tem para mim. Porque aquele que perseverar até o fim, será dada a coroa da vida. Se coloque de pé neste momento. Se coloque de pé. Meus irmãos, em muitas atitudes nossas, nós vamos ser tolos. Pela nossa meninice. Por às vezes a nossa maneira de pensar. Mas peça a Deus sabedoria. Ele não vai te negar. Quando Deus perguntou para Salomão o que ele queria, ele falou assim: eu só quero sabedoria para cuidar desse reino. Mais nada. A Bíblia fala que Deus não deu só a sabedoria. Deus deu riqueza. Deus deu prosperidade. Eu não sei o que você tem buscado. Mas a palavra de Deus diz em Mateus 6, que se eu quero alguma coisa, que eu devo entrar no meu quarto, trancar a minha porta e falar com Deus. Só Deus sabe quantas vezes Abigail no seu quarto chorou e clamou. Só Deus sabe quantas vezes no seu aposento Abigail pediu o socorro de Deus. Só Deus sabe quanto Abigail clamava para que Deus trouxesse socorro. Mas não sei quanto tempo se passou, mas Deus honrou ela em público. Você quer sabedoria? Você quer ser alguém diferente? Você quer mudar as suas atitudes? Peça a Deus e Ele vai fazer por você. Quero que você feche os seus olhos neste momento. Vou tentar cantar esse louvor aqui, se conseguir colocar para minha letra. É o prioridade. Você é propriedade peculiar do Senhor, mas faça dele a sua propriedade peculiar também. Coloque a mão no seu coração e comece a falar com o Senhor Jesus nessa noite, amém? Filho, sem intimidade comigo não há como você vencer. Sem dobrar os seus joelhos e na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que eu tenho pra você. Mas sondei teu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi a te me revelar e te mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Verás o livramento, porque Ele é o teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra para você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só para mostrar que eu sou o Deus da tua vida. Eu sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não te honrar. Oh Senhor, aleluia. Mas sondei teu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi a te me revelar e lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Verás e lamento, sou eu.
silêncio onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar na mesa enquanto com glória eu não te honrar. Aleluia, Senhor. Nessa noite, ó Pai, nós ouvimos a tua voz e a tua palavra diz, Senhor, que se nós quisermos sabedoria, que é só pedir a ti, ó Deus, que o Senhor está disposto a nos dar. E nessa noite, Senhor, assim como o Senhor falou ao meu coração, eu peço nessa noite que o Senhor continue falando com a tua igreja, derramando sobre nós a sabedoria, que essa sabedoria, Senhor, possa ser transformada em cuidado, que nós possamos, Senhor, como foi dito na primeira quarta-feira, ser como Rispa, que cuidou da sua família, que possamos ser cuidadosos, que possamos ser zelosos com tudo aquilo que o Senhor nos der, ó Pai. Que como, Senhor, a Sulamita, como foi dito, Senhor, aqui no segundo dia, ó Pai, foi hospitaleira, que possamos, Senhor, ser com o nosso coração aberto para cuidar, para amar, mas que possamos ter em nós sabedoria para acrescentar em nosso ministério, para viver o melhor do Senhor nessa terra, Pai. Que possamos viver a tua palavra, que possamos viver a tua vontade, que possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Que nós, Senhor, não vamos escolher, ó Pai, o que nós queremos, mas que nós venhamos, Senhor, escolher aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E que possamos, através da nossa sabedoria, da sabedoria do céu, porque a tua palavra